O livro Morangos Mofados, parte 4. Título: Eu, Tu, Ele, para Raquel Salgado. Tateio, tateias, tateia. Ou tateamos, eu e tu, enquanto ele se movimenta sem dificuldade entre as coisas. Sei pouco de ti, apenas suspeito da tua existência desde quando descobri que nem eu, nem ele éramos os donos de certas palavras, como se tivesse percebido um espaço em branco entre ele e eu, e assim, por exclusão, por intuição, por invenção, te adivinhasse dono desse espaço entre a luz dele e o escuro de mim. Tateias também? De ti, quase não sei, mas equilibras o que entre ele e eu é pura sombra. Estou me afastando, estou indo embora, preciso que me entendas antes que eu vá, crucificado na parte externa do vagão de um trem em alta velocidade. Tento devagar, mas claro, ele não se afasta. Dia após dia, eu noto torna-se mais simpático, mais eficiente, mais solícito, para utilizar palavras que não sei bem o que significam, mas imagino sempre alguém sorrindo muito, fazendo reverências, curvando constantemente a cabeça como uma geisha. Geisha, ele, a grande puta com seu silêncio de passarinhos miúdos e pés amarrados. Preciso tentar certa ordem no que digo. E dizer de novo, vê se me entendes. Ele não se afasta, mas é dentro dele que eu me afasto. Dentro dele, eu espio o de fora de nós. Eu não me atrevo. O que vejo nos outros com seus grandes poros abertos são caras demasiado vivas. As caras de fora se debruçam sobre ele. E eu tenho medo. Eu nunca poderia imaginar de frente para todos aqueles olhos boiando na superfície branco-gelatinosa, raiada de veiazinhas vermelhas, e eu sinto nojo. Não dos olhos, mas do interior das caras que transparecem nas veiazinhas. Também não são as bocas, mas os gomosos vermelhuscos de dentro quando se abrem demasiado. Os inúmeros pontinhos pretos dos narizes, às vezes subindo para a testa, entre as sobrancelhas, o interior rosado dos narizes, as goelas abertas com suas umidades móveis ao fundo, cheias de pequenos espasmos, miúdas convulsões. Quando as grandes caras vivas se debruçam, sinto que transpareço na veiazinha dos olhos deles, e tenho medo que apenas um piscar me lance para fora entre as coisas pontudas. E quando ele abre sua boca movediça para escarrar palavras, gotas de saliva e mau hálito. Tenho medo de ele ser essa palavra, essa gota, esse hálito, o mesmo de quando esfrega as palmas das mãos e solta no ar os feixes de energia, como se fosse uma vibração. Não um ser. Sempre posso parar, olhar para além da janela, mas do interior do trem nunca é fixa a paisagem. Os pés de pêstalo coloridos misturam-se às paredes do concreto, e as paredes de concreto às ruazinhas de casas desbotadas, e as ruazinhas de casas desbotadas às caras das lavadeiras na beira do rio. E desta distância, essas caras não são móveis nem vivas, mas sem feições, esculpidas em barro sob as trouxas brancas de roupa suja. E outra vez, o roxo e o amarelo dos ipês, e o marrom da terra e o bordô das buganvílias, e o verde de uma farda militar atravessando os trilhos. Há um excesso de cores e de formas pelo mundo, e tudo vibra, pulsátil, fremindo. Naquela última tarde de luz, o que me ficou na memória foi o visgo frio do suor nas palmas das mãos, os inúmeros pontos luminosos vibrantes dos automóveis, minhas frontes estalando com barulho. Os automóveis eram faíscas coloridas metálicas, voando sobre o cimento. Eu apertava a minha tontura com as palmas molhadas das mãos, sem saber se ia, se voltava, ou permanecia parado quieto entre aqueles pontos alucinados de luz girando em volta de mim. Devo ter começado a gritar, porque ele cerrou a boca com força, não me deixando escapar por sua garganta fechada. Mas era a ti, a ele ou a mim que o homem visitava às vezes? De quem seria a língua sem nojo que explorava o mais fundo de todos os buracos do corpo dele? Da janela, eu observava as mãos abrindo apressadas o fecho das calças, os dedos hábeis afastando panos, as narinas sugando o cheiro secreto das virilhas. O grande corpo vivo, imóvel do homem. Atrás das grades eu queria aquelas mãos que o tocavam e também aqueles dedos e minhas ainda, aquelas narinas, e aquela língua lambendo o membro rijo dele até deixá-lo empinado o suficiente para que, com muito cuidado, entrar rasgando de prazer e dor. Eras tu, era eu ou era ele quem torcia lentamente o corpo, até desabar de costas na cama, e contornando com as coxas, abertas o tronco e a bunda do homem pudesse assim senti-lo dentro de mim, de ti ou dele, como a fêmea deve sentir seu macho.
cara a cara, jamais como homem recebe o outro homem, o rosto contra a nuca nesse amor feito de esperma e pelos, de suor e merda. Atrás da janela dele eu olhava sem me permitir, mas nosso orgasmo era o mesmo, e éramos então um só os três, cavalgados por esse homem que esgotávamos com a sede das nossas línguas. Nesses momentos eu conhecia a tua face tão detalhadamente quanto a dele e a minha. E não me assustavam os poros demasiado abertos, nem me enojava aquele gumoso de dentro dos buracos. Quanto a ti, já reparaste como o mundo parece feito de pontas e arestas? Já chamei a tua atenção para a escassez de contornos mansos nas coisas? Tu é duro e fere. Observas como ele se move sem choques por entre os gumes. Te parece dócil, assim sinuoso, evitando toques que possam machucá-lo? Pois a mim parece falso. Conheço bem suas tramas e sei de todas as vezes que concedeu para que o de fora não oferisse. Olha, ouve e repara. Essas sinuosidades são de cobra, não de ave. Só às vezes julgo compreender. Então tenho vontade de abrir todas as janelas de casa para que o sol possa entrar. É isso que me ocorre pelas manhãs, sempre à mesma hora, depois de ouvir os ruídos que ele faz antes de sair. Fico atento à água escorrendo da torneira. Ao rasgar da escova com 3 dentes, a água da privada levando para os esgotos os detritos recusados pelos intestinos, a água limpando os resíduos de sono do canto dos olhos, a água fria do chuveiro despertando os músculos, a água aquecida para o café. Fico atento a tudo. E água, água, água. Eu repito todas as manhãs, e mesmo que continue o dia inteiro entre lençóis, a mão inventando prazeres escondidos entre as pernas, há sempre uma parte de mim que o acompanha pelas ruas, no seu trajeto sujo entre as faíscas metálicas dos automóveis, distribuindo os primeiros sorrisos falsos do dia. E pelo dia dentro, fora, cumprindo sem hesitações o seu bem traçado roteiro. Sabe tudo o que quer ele, o grande porco, e sabe exatamente como consegui-lo. Pelo dia fora, adentro, essa parte de mim que vai com ele tenta extravasar-se pelos seus olhos, pela sua boca para aletrar as grandes caras móveis que o observam com simpatia. A cada tentativa, ele me pressente e me rechaça. Ele me empurra para o fundo de si para que eu não o desmascare e me rouba a voz, e me leva ao gesto fazendo com que me cale e me imobilize, impotente entre as pontas duras das quais ele se desvia, pouco bailarino, capaz de deixar todas as baixezas pelo solo principal. É sem testemunhas que eu desmascaro todas as manhãs, enquanto escuro escorrer a água com que se supõe lavar toda a sua sujeira. Mas te investigo, te busco, te ressuspeito, cúmplice de mim, não dele, porque a tua ajuda é a única que posso esperar. Então, insisto sempre se me entendes, e volto a perguntar então, me entendes? Assim me entendes tu? Agora me entendes ou nunca? Era agradável quando a moça vinha com suas tabelas, seus gráficos e compassos para falar do movimento dos astros sobre as nossas cabeças. Sábia e distraída desenhando pirâmides, triângulos, esferas e losangos nos papéis quadriculados. Foi numa das primeiras vezes que ele tentou afastá-la, rindo grosso, como as pessoas costumam rir dessas coisas, preferindo sempre os porcos às aves. Foste tu quem me ajudou aquela vez a fechar violento a boca dele, até seus dentes se cerrarem a ponto de quebrar? Pois não era apenas o meu aquele esforço, eu soube, e essa, quem sabe, tenha sido a primeira vez que te deixei existindo, paralelo a mim, a ele. Ou não importam cronologias, se coexistias mesmo anterior à minha consciência de ti. Quanto à moça, continuava a ver. Dizia sempre que quando a lua transitasse por aquário, mas eu nunca soube de constelações. Limitava-me a recebê-las, e parecia uma menina cheia de fé em tudo aquilo que suspeitava real, embora invisível. Meus dias são sempre como uma véspera de partida. Movimento-me entre as pontas como quem sabe que daqui a pouco já não vai estar presente. As malas estão prontas. As despedidas foram feitas. Caminhando de um lado para o outro na plataforma da estação, só me resta olhar as coisas lerdo e torvo, sem nenhuma emoção, nenhuma vontade de ficar. As janelas abrem para fora, os bancos parecem seus bancos, e os vasos foram feitos para se colocar flores em seu oco. As coisas todas se parecem a si próprias. Nada modificará o estar das coisas do mundo.
E a minha partida ontem, hoje ou amanhã, não mudará coisa alguma. Cada coisa se parece exatamente com cada coisa que ela é. Assim, eu próprio, me parecendo a mim mesma de um lado para o outro, entre cigarros sem sabor, jornais sangrentos e a certeza de que o início fato, de que o único fato que poderia deter minha partida seria a tua aceitação deste convite. Não queres me ajudar a matá-lo? Houve um dia em que o homem não veio mais, e sem saber se teria sido eu, tu ou ele quem o afastara, nesse mesmo dia escrevi qualquer coisa como uma oração que me pareceu ridícula. Mas revisitando papéis antigos agora, ela pulsa como se tivesse sido apunhalada e percebo, como se tivesse sido escrita também para ti, para ele e para mim. Assim eu não estou esperando por esse homem, que não é só esse, mas todos e nenhum, como uma sede do que nunca bebi, sem forma de águas apenas, na estreiteza do que aqui, agora, eu espero por ele desde que nasci, e desde sempre soube que na hora da minha morte, misturando memórias e delírios e antevisões, um pouco antes, a última coisa que perguntarei seria mas onde está? Mas onde esteve esse tempo todo que me lanhei sem ti? E para me alegrar depois, quem sabe talvez, enfim, desista ou sorria lindo, sem dentes, sorria luminoso na escuridão da minha boca, sorria, vasto como nunca foi possível, e cuspa qualquer coisa como então você esteve sempre, aí uma vida de procura sem te achar. E silêncio para então morrer de morte, morrida, sem volta de vida gasta, marcada de muitas cicatrizes de vida retalhada, por muitos cortes, mas nunca mortais, a ponto de impedir este ridículo até na hora da minha morte. Amém. Mas esta cara de mim, recém-desperta, revigorou-se aos poucos e sem suspiros, porque não há o que lamentar, e pensa crua, a cara descarada, pois não nos separamos, os três. Quando me julgo fora, estou dentro, e quando me suponho dentro, estou fora, de ti ou dele, de mim ou em mim, tríplice engastada. Embora pareça confuso, assim formulo, e me parece quase claro enquanto ruge a cidade longe e debruço este corpo de nós sobre os 7 viadutos, tríplice engastado, tríplice entranhado, tríplice elançado, tríplice inseparado para sempre. A morte de um é a morte de três. Não quero que me ajudes a matá-lo, porque mataria a ti e também a mim, e me recomponho, e te recomponho, e recomponho a ele, que é também eu, e também tu. A moça disse que a lua passa por Escorpião, e contou, sem dentes, rasgado, fragmentos de vômito, endurecido grudados nos pelos do peito. O homem a perseguia. Antes que a tocasse, ela encontrou o animalzinho branco de focinho rosado e, apanhando um pedaço de pau, bateu, bateu e bateu, até que o bicho se tornasse um mingau de sangue e ossos partidos e pelos raros, onde boiava um par de olhos abertos que não morriam. Eu contei. Pelo tronco da árvore, de um lado a outro do precipício, eu atravessava. Foi quando parei com medo do abismo. Não voltaria, nem iria em frente. Então olhei a parede do precipício e vi os cachos verdes de uvas, e meu medo começou a passar, porque eu não sentiria fome, nem morreria, pois logo eu viria a vindima, o tempo maduro das uvas. Oníricos, trocávamos sonhos os dois, os três, os quatro, e a fêmea emboscada no corpo da moça chamava por mim, por ti, por ele, sem se importar que fôssemos três. De nós três, ela sabia que iria. Antes de partir, ainda escreveu no papel cheio de gráficos, olhando para nós de um em um. Guarda isso. O outro também se busca cego, o outro também, e sempre é três. Tempos depois, agora para ser preciso, percebo, é pelos corredores escuros do labirinto que caminhamos tateando, os três à procura do vértice. Sei que não entendes, sei que ele também não entende. Do teu dia quase não sei, mas sei do teu labirinto em ti, como sei do labirinto dele em mim, do meu labirinto em ti, e também não entendo. Preciso parar. Estou cansado. Pela cabeça, essa luz que não sei se é compreensão ou loucura. É de mim, é de ti ou dele que sai essa voz contando o sonho de ontem? Como se fosses tu. Assim entras no teatro e te chamam dentro do sonho, e te chamam para fazer o papel do sonho de alguém que não veio. E dizes que nunca viste a peça e nunca leste o texto, e nada sabes de marcações, intenções e interiorizações, e te dizem que não importa porque é só um sonho, e um sonho não precisa ensaio. E já não sabes se começas a rir ou a gritar, então foges para encontrar o outro.
Mas o rosto da moça tem os olhos do homem, e a boca da moça. Os seios da moça são os seios da moça. Aqueles mesmos, cujos bicos duros roçavam tua barba mal feita quando os beijavas. Mas o sexo da moça é o sexo do homem, aquele mesmo que te inundava de esperma quente, e não sentes medo nem nojo, mas te afastas confuso e caminhas em busca do teatro, para entrar em cena e desempenhar tão bem quanto possas o teu papel de sonho do sonho de outro. Depois, procuras dentro do teatro, em pirâmides de estreitos corredores. E continuas procurando o palco, o vértice, a câmara real, a tua deixa, a tua marca. E antes de acordar não pensas. Ou pensas? Sim, eu não sei. Ele não sabe. Tu não sabes nem ninguém se de repente não estarás perdido, nem não sabes o papel de cor. Pois o palco é a procura do papel. É a procura do palco e o teu papel é não saber o papel. E tudo está certo e é aparente. Desordem se ordena, súbita, e a grande ordem de todas as coisas é o caos girando desordenado, assim como nossos 6 passos. Equilibra-se instável, assim como deve girar o caos. E assim mergulho eu, e assim mergulhas tu, e assim mergulha ele. A tontura de nossos 6 passos equilibra-se instável, e precisa sobre o fio de navalha. Mas, sabemos as uvas talvez custem demais a amadurecer, e quase não temos tempo. Próximo título: Luz e Sombra. A memória de Juan Carlos Chacón. Ou Racon. Deve haver alguma espécie de sentido ou o que virá depois. São coisas assim as que penso pelas tardes, parada aqui nesta janela, em frente aos intermináveis telhados de zinco, onde às vezes pousam pombas, e dito desse jeito você logo imagina poéticas pombinhas esvoaçantes, arrulhantes. São cinzentas as pombas, e o ruído que fazem é sinistro, como de asas de morcego. Conheço bem os morcegos, seus gritinhos agudos, estridentes, mas não quero me apressar. Penso que se conseguir dar algum tipo de ordem nisto que vou dizendo, haverá em consequência também algum tipo de sentido. E penso junto, e logo depois, não sei ao certo, que após essa ordem e esse sentido deve haver alguma coisa. O que virá depois? Pergunto então para a tarde suja atrás dos vidros, e me sinto reconfortado, como se houvesse qualquer coisa feita, um futuro à minha espera, assim como se depois do chá fumasse lentamente um cigarro mentolado, olhando para longe, aquecido pelo chá, tranquilizado pelo cigarro, elevado pelo longe e principalmente atento ao que virá depois deste momento. Faz tempo que não tomo chá. E controlo tanto os cigarros que, cada vez que acendo um, a sensação é de culpa, não de prazer, você me entende? Não, você não me entende. Sei que você não me entende porque não estou conseguindo ser suficientemente claro. E por não ser suficientemente claro, além de você não me entender, não conseguirei dar ordem a nada disso. Portanto, não haverá sentido. Portanto, não haverá depois. Antes que me faça entender, se é que conseguirei, queria pelo menos que você compreendesse antes de qualquer palavra. Apague tudo. Faz de conta que começamos agora, neste segundo e nesta próxima frase que direi. Assim, é um terrível esforço para mim. Se permanecer aqui, parado nesta janela, estou certo que acontecerá alguma coisa grave. E quando digo grave, quero dizer morte, loucura, que parecem leves, assim ditas. Preciso de algo que me tire desta janela e logo após, ainda, do depois. Querer um sentido me leva a querer um depois. Os dois vêm juntos, se é que você me entende. Falava da janela. Poderia começar por ela, então. É uma janela grande, de vidro, do teto até o chão, vidro que não abre, compacto. A sala é muito pequena. Não há nada nela a não ser um carpete verde musgo que me enjoa até o vômito. E agora me ocorre algo novo. Creio que foi para não vomitar tanto e tão frequentemente que passei a olhar pela janela dando as costas ao carpete. Então, os telhados. Não me pergunte como nem porquê, mas a janela não dá para uma rua, como a maioria das janelas costuma dar. A janela dá para aqueles intermináveis telhados de zinco, dos quais já falei. Sim, sim. Tentei me interessar pelas manchas do zinco, seus pequenos sulcos, as ondulações e todas essas coisas. E realmente me interessei durante algum tempo, mas os telhados são intermináveis, você sabe. Não, você não sabe.
Você não sabe como tentei me interessar pelo desinteressantíssimo. Então começou novamente aquela sensação de enjoo, os telhados estendendo-se até o horizonte como um enorme carpete verde. Antes de começar a vomitar olhando os telhados, felizmente vieram as pombas, mas como eu já disse, são cinzentas. O ruído que fazem é como o de asas de morcego. Seus bicos batem frequentemente contra o vidro da janela. Não houvesse vidro, tocariam meu rosto. Para não vomitar, tento olhar para além dos telhados que se fundem ao infinito. Não vejo nada, só o cinza pesado do céu e a fuligem que se deposita aos poucos nas beiradas da janela. Ao entardecer, a fuligem ganha uns tons rosados, e logo depois, quando baixa o escuro, chega o momento de me encolher sobre o carpete para finalmente dormir. Pela manhã, todo dia, alguém enfiou um pedaço de pão pela fresta da porta, uma lata com água, como se eu fosse um cão, e um maço de cigarros. Não sei quem é. Escuto que constantemente range os dentes, o que talvez seja apenas um jeito de sorrir. Acho que no começo fumava muito. Pelo menos o quarto está cheio de cinzas, de pontas de cigarro, já que não existem cinzeiros, e é impossível abrir a janela. Você está me ouvindo? Não importa. Em dias muito quentes, costumo ter uma visão. Não sei se uma memória ou uma visão. De qualquer forma, em dias muito quentes, vejo claramente alguma coisa. São 3 horas de uma tarde de janeiro. Estou sentado num degrau de cimento, a 3 degraus do chão batido com algumas ervas daninhas, talvez urtigas, até a soleira de uma velha porta muito alta, com a pintura marrom semi-descascada. Estou sentado no segundo degrau dessa porta. Sei que são 3 horas da tarde porque as sombras são curtas e a luz do sol muito clara. Sei que é janeiro porque faz muito calor. Não há nenhuma nuvem no céu. A rua está deserta. A rua é coberta por uma camada de terra solta, vermelha. Do outro lado da rua há um muro de pedras. Nada acontece. Posso ver as copas de alguns cinamomos do outro lado da rua, mas estão imóveis. Não há vento. Sei que além do muro de pedras, a mais abaixo existe um rio. A tarde está tão quente e clara que eu gostaria de ir até o rio. Mas isso precisaria levantar deste degrau. Há uma sombra leve sobre minha cabeça, suficiente para que o sol não a aqueça demasiado. Estou descalço. Não sei que idade tenho, mas devo ter chegado sequer à adolescência, pois minhas pernas nuas não têm pelos ainda. Por estar descalço, talvez não me atrevo a pisar a terra solta e vermelha do meio da rua. Há cacos de vidro também, cacos verdes de vidro no meio da terra da rua, dos quais o sol arranca reflexos que doem nos meus olhos. Às vezes eu os protejo com a mão em aba na testa. Estou bem assim. Há tanta luz que preciso contrair um pouco as pálpebras para olhar as coisas de frente. O calor de janeiro aquece meu corpo. Cruzo as mãos sobre os joelhos. Isso me parece bom. Quase tenho certeza de que, do outro lado da porta marrom, alguém prepara qualquer coisa como um banho fresco ou um café novo. E embora a rua esteja deserta, não me sinto só aqui neste degrau, nesta tarde. Nas noites quentes desses dias quentes, costumo ter outra visão. Já não estou no degrau, mas atrás daquela mesma porta dentro de casa. Talvez tenham se passado anos. Talvez seja apenas a noite naquele mesmo dia. Não há luz, o piso é muito frio. Imagino que seja um quarto. Há mosquiteiros suspensos do teto. Não tenho certeza se são mosquiteiros porque não me movimento. Penso também que podem ser teias de aranha, mas prefiro não estender a mão e tocá-los, os tules, as teias, para certificar-me. Prefiro não me certificar de nada. Através de alguma persiana aberta, entra no quarto um fino frio de luz azulada. Há vozes lá fora. Imagino que existam pessoas sentadas em frente à casa na noite quente de verão. De vez em quando, suponho, cai alguma estrela. Estou bem assim, tão bem quanto no degrau. Não sei quanto tempo dura, nem como tudo começa. Aos poucos, meus ouvidos vão separando das vozes lá de fora, os guinchos agudos, cada vez mais fortes, e logo depois sinto um roçar de asas no meu rosto. Vindo não sei de onde, os morcegos invadem o quarto. Sem querer, penso no teto. Não consigo vê-lo no escuro, mas de alguma forma sei que é feito de travessas finas de madeira, sustentando os tijolos caiados de branco. Os morcegos esvoaçam em volta. Eu não me movo. Alguns chocam-se contra as paredes, depois caem no chão gritando estridente. Fininho.
Então sou eu quem começa a gritar. Sem me mover, olhos fechados, grito, grito e grito, até que tudo passe. E novamente me encontro encolhido sobre o carpete verde, rosto colado na janela, olhando os telhados intermináveis através do vidro. A essa hora, quase sempre a fuligem do céu tem aqueles tons rosados. Está amanhecendo. Na porta, o pão, a lata com água, o maço de cigarros. Para apanhá-los mesmo que olhe em frente ou para cima, o verde do carpete me invade os olhos e sempre vomito. Nem sempre sou ágil o suficiente para, com um movimento de cintura, evitar que o vômito caia sobre o pão, a água, os cigarros. E quando vomito sobre ele, sempre escuto o ranger de dentes atrás da porta. Nesses dias não como, não bebo, não fumo. Apenas caminho até a janela e desde o momento em que a rosa se desfaz e o cinza baixa outra vez, as pombas bicando meu rosto, protegido pelo vidro, repito sempre assim. Deve haver alguma espécie de sentido, ou o que virá depois. Não choro mais. Na verdade, nem sequer entendo por que digo mais, se não estou certo se alguma vez chorei. Acho que sim, um dia, quando havia dor. Agora só resta uma coisa seca, dentro, fora. Por vezes, fecho os olhos e tenho a impressão que esses telhados intermináveis são a única coisa que existe dentro de mim, que me entende agora. O quê? Sinto. Sim, tenho vontade de me jogar pela janela, mas nunca foi possível abri-la. Não sei o que gostaria que você me dissesse. Dorme, quem sabe? Ou está tudo bem, ou mesmo esquece, esquece. Não consigo. Quando vomito sobre o pão, não consigo comer nem vomitar depois. Gosto de vomitar, é um pouco como se conseguisse chorar. Quem sabe você conseguiria pelo menos me ensinar um jeito de vomitar sem precisar comer. Apesar das minhas unhas crescidas, ainda não estão longas nem afiadas o suficiente para que possa cravá-las na minha própria garganta. Sim, devo ter lido isso em algum livro. Mesmo dito assim, talvez seja a única saída. Gostaria de evitá-la. Dentro de mim não consigo deixar de pensar que há alguma espécie de sentido, e depois. Quando penso nisso, é então como se alguém dançasse sobre esses intermináveis telhados de dentro de mim. Sobre os telhados cinzentos, alguém vestido inteiro de amarelo. Não sei por que exatamente amarelo, mas brilha. O vento faria esvoaçar seus panos e cabelos. Num grande salto aberto, esse alguém que dança alcançaria a janela abrindo-a com um leve toque das pontas dos dedos. Quase sempre tenho certeza que deve ser você. Não diga nada. Prefiro não saber que não. Nem que sim. Você me despreza por estar aqui assim parado? E outra vez, não diga nada. Não consigo ver claro no seu rosto que os panos e os cabelos cobrem por inteiro, sobrados pelo vento. Sei também que após o salto você me tomaria pela mão para que eu finalmente levantasse daquele segundo degrau, atravessando a rua de terra solta, quente e vermelha, para que, quem sabe, mergulharmos juntos na água fresca do rio. Sei ainda que você me tiraria daquele quarto escuro, entre véus e teias, e mataria um a um os morcegos para que sentássemos à frente da casa, sem os outros espiando a queda vertical das estrelas na noite quente de janeiro. Queria pensar que é esse o sentido, que será esse o depois. Não sei se posso. Há dias como hoje em que, por mais que minta, sequer com dá-me mais vinho, porque a vida é nada. Sigo ver você, seus membros longos que o vento rouba dos panos. Só Fernando Pessoa, cancioneiro. Escuto os dentes rangendo e os ruídos internos do meu próprio corpo. Tudo isso me cega. Leva-me daqui, eu peço, e cruzo as duas mãos sobre o peito como se sentisse frio ou afastasse demônios. Aperto o rosto contra o vidro. Duas pombas. Cada uma delas bica um de meus olhos. Tal, quem conhece Deus, vez um dia conseguisse quebrar o vidro. Sem querer, lembro de uma antiga sente as coisas internas, histórias de fadas. Duas pombas furavam os olhos de duas irmãs mas você é amigo dos morangos, lembra? Havia fadas naquela história. Não há ninguém dançando sobre que ninguém nunca morrem, os telhados. Nunca houve, para não ver o cinza que se transforma em Henrique do Vale. Os morangos são eternos, verde. Olho para além deles. O dia está muito quente. Quando a tarde avançar, sei que me encontrará sentado no degrau. E depois que o cinza tiver se transformado em rosa, em violeta e em azul profundo e por fim em negro, sei que estarei parado no centro daquele quarto, ouvindo os guinchos estridentes e o bater de asas de morcegos. Gritarei então, muito alto com todas as minhas forças, durante muito tempo. Não sei se foi esta a ordem, se será assim o depois, mas sei com certeza que nem você nem ninguém vai me ouvir.